pilar que eu considero mais importante, eu já vou explicar por quê, é o seu porquê. Então, você precisa entender o porquê que você quer fazer isso. E aí tem umas perguntinhas e eu trouxe um exemplo meu, né? Você precisa pensar, o que te faz querer fazer o que você faz? Ou o que você vai fazer, né? No caso da Casey, que está terminando nutrição e quer atender. Então, eu vou trazer a Nutrinova. O que fez eu querer mostrar o meu dia a dia, meu dia a dia não, mas compartilhar os meus conhecimentos? Foi ver as minhas colegas desanimadas com a nutrição. Ver elas se sentindo invisíveis e mal remuneradas. Na verdade, quando eu mudei o nicho para marketing, né? Porque quando eu comecei na Nutrinova mesmo, era de ver, de me ver e ver algumas amigas próximas com muitas dúvidas e não saber a quem recorrer. Porque não tinha, há 6 anos atrás, que é a idade que a Nutrinova vai fazer, eu conto quando ela ainda era um blog, né? Não tinha tanta informação assim da nutrição espalhada pela internet, não tinha tanto profissional falando. Eu consigo contar nos dedos umas 3 ou 4 nutris que já usavam a internet para passar a sua mensagem, e algumas até já mudaram de nicho. Mas quando eu mudei para marketing, o que me fez querer mudar para falar de marketing para nutricionistas foi isso, ver minhas colegas desanimadas com a nutrição, se sentindo invisíveis e mal remuneradas. E aí a segunda pergunta que você precisa fazer é: por que você quer fazer isso daí? O que você está fazendo ou o que você planeja fazer? Eu quero fazer para que as nutris sejam vistas pelo mundo e para que elas mesmas descubram o seu potencial. Porque uma coisa que eu percebi é que o Nutri não percebeu ainda o seu potencial. Muitas vezes ele não quer vender o serviço dele porque ele não entende o quanto é importante o papel do nutricionista na vida das pessoas. A terceira pergunta é: qual é o motivo que te faz agir? O que te faz sair da cama ou sair do sofá quando você está assistindo Netflix para ir trabalhar nesse seu serviço ou para ir sentar e planejar o seu negócio novo, né? No meu caso, o meu motivo é porque eu penso assim: cada passo que eu dou, eu estou valorizando um pouquinho mais a minha profissão. E eu estou mostrando, através das pessoas que me escutam e se animam de mostrar para o mundo o que elas estão fazendo, eu estou mostrando o quanto o nutricionista é importante. É isso que me faz agir, me faz me mexer. E, por último, o que você quer mudar no mundo com as suas soluções? Então, quais são as soluções da Nutrinova? Cursos, mentorias, o conteúdo gratuito e consultoria. Atualmente são essas 4 coisas. E a solução que eu quero com isso é acabar, eu quero mudar, né? Quero que o nutricionista tenha espaço no mundo e na internet, um espaço de fala. Eu quero mudar essa condição de desvalorização profissional e eu quero mudar a visão de nutris antigos e de pessoas de fora da nutrição de que ser nutricionista não dá dinheiro. Esses são os meus principais porquês. E por que eu disse que é tão importante a gente saber o seu porquê? Porque naquele dia que deu tudo errado o que você planejou, naquele mês que você não atingiu o seu resultado, naquele dia que a gente está de TPM, que parece que o mundo vai acabar, a gente saber o nosso porquê é o que fala: tá bom, tá errado, mas olha, eu tenho uma coisa para cumprir aqui, eu tenho uma missão para fazer e eu não vou desistir. E se ele não vem do coração, então se eu não trabalho lá a minha mentalidade, se eu não olho as coisas que eu gosto, e aí não vem do coração essa vontade, não vai dar certo. É por isso que eu defendo muito, eu falo, até falei numa live, né, que eu concordo em partes com a parte de você aprender a amar o que você faz. Porque às vezes a gente tá numa situação que não tem pra onde a gente correr, a gente tem que exercer aquela atividade e eu tenho que aprender a gostar para que aquilo fique mais leve. Mas a gente poder ter clareza do que a gente gosta de fazer e fazer isso que a gente gosta, não tem preço, gente.
O segundo pilar é quem você ajuda. Então, eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de definir, né, quem ela ajuda. Mas eu quero atender todo mundo. Eu presto consultoria, mas eu quero atender restaurante, eu quero atender selfie, hamburgueria, eu quero atender food truck. Tá, tudo bem, a sua solução pode funcionar e você pode querer, não tem problema nenhum. Mas quando a gente foca em um, mesmo que depois a gente vá expandindo, é melhor para a gente conseguir se mostrar, para a gente ter mais clareza na nossa comunicação. Então eu quero que você pense assim, qual é o público que você gostaria de ajudar? Qual é o público que passa por aquelas coisas que é o seu porquê? E você gostaria de ajudar ele? Depois você vai pensar como é que é seu cliente ideal. E aqui, quando a gente está começando, pode ser que criar uma persona, não sei se vocês já ouviram falar sobre persona. Quem não conhece, nunca ouviu falar sobre persona, coloca no chat pra mim. Mas criar uma persona às vezes pode travar a gente. Porque a gente não conhece o nosso público ainda, porque a gente não sabe de que forma a gente faz para o público responder pesquisa pra gente, e muitos outros pontos. Então, o que a gente pode começar fazendo? Tá, eu já sei o que eu quero resolver, eu sei que esse público, ele precisa dessa ajuda. Então, dentro das características em comum desse público, cria um personagem que vai ser o seu cliente ideal. E aí, com as suas soluções, com a sua comunicação, você vai testando se realmente o seu público, o seu cliente ideal é aquele. Conforme as pessoas vão comprando de você, vão contratando seus serviços, você vai conseguindo ter ideia, isso aqui eu não quero, esse daqui é muito parecido com o que eu quero atender. E aí você vai pensando as características que você precisa para sua persona, para o seu cliente ideal, desses clientes que já estão pagando, porque são eles que precisam dessa solução. Se eles compraram, se eles estão pagando, são eles que precisam dessa solução. Então, o seu público ele pode ser traçado ali de uma forma bem melhor, né? E aí, depois que você criou esse seu cliente ideal, você pensa, quais são as principais dores que eu já sei que ele tem, ou que eu acho que ele tem, analisando, né, esse meu público, e quais são os principais sonhos. E esses dois, as dores e os sonhos, é a partir daqui que a gente pensa nas soluções que a gente vai criar para o nosso público. E agora a gente vai para o pilar 3, que é como você ajuda. Então... Nossa, gente, eu esqueci de salvar o que eu tinha escrito aqui. O como você ajuda são as soluções que você traz para o seu público. Deixa eu colocar aqui. São as soluções que você traz para o seu cliente. Então, quais são os serviços que você oferece, né? Para esse seu cliente, para esse seu público que você quer atender. E pode ser que você já tenha isso bem claro, então você só coloca mesmo no papel quais são os serviços que você quer oferecer. Só lembra de uma coisa, não foca tudo num serviço só. Por que eu tô falando isso? Foi o meu aprendizado maior, não foca tudo num serviço só, não foca tudo num cliente só. Eu trabalho com assessoria em segurança de alimentos, nutrição e segurança de alimentos. E eu tenho um cliente que é cliente meu há muito tempo. Só que durante a pandemia, quer dizer, a gente ainda tá durante a pandemia, mas o ano passado, né, na primeira vez que a gente fechou tudo, ele ficou sem funcionar. E eu fiquei sem... Ele é um cliente que tem 5 subclientes, digamos assim, né? Porque eu cuido de 5 restaurantes dele. E eu fiquei sem esses 5. Então, não aposta todas as suas fichas numa máquina só. Não coloca todos os ovos numa cesta só. Porque essa cesta pode furar e os ovos vão cair todos no chão. Então, pense dentro dessas soluções que você pode trazer para o seu público,
pense em mais de uma. Crie a sua escada ou a sua esteira de produtos e serviços. Porque além de ser uma segurança para você, a gente vai ver quando eu der a ideia também para vocês, é uma forma a mais de você conseguir fidelizar o seu cliente e fazer com que ele chegue no seu serviço mais caro, na sua galinha dos ovos de ouro.